Quais os fundamentos da proficiência clínica? Anamnese farmacêutica. Como estruturá-la? Assista o vídeo até o final e vamos aprender juntos com o Farmaclinicano. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica, com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Vamos aqui apenas fazer um parêntese para explicar que vamos dividir a anamnese farmacêutica em dois momentos. A parte de avaliação, ou seja, o estado da situação, ou seja, a parte clínica, a parte das queixas e sintomas do paciente. E em um outro vídeo, iremos abordar apenas a anamnese farmacêutica voltada para a farmacoterapia do paciente, apenas por uma questão didática e para o vídeo também não ficar muito longo. Hoje estaremos dando continuidade aos vídeos relacionados à prática clínica do profissional farmacêutico. Então, estamos seguindo uma sequência que julgamos lógica, até que possamos entrar de fato nas metodologias de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, já postamos aqui alguns vídeos sobre estabelecimento da relação, de relações positivas, habilidade de comunicação entre cuidador e paciente, que aqui no nosso caso, farmacêutico, paciente. Falamos também sobre o processo assistencial e o cuidado farmacêutico. E hoje vamos estar falando sobre os fundamentos da proficiência clínica, onde basicamente são dois, no caso da prática clínica do profissional farmacêutico, que é a anamnese farmacêutica e o raciocínio clínico. Então, neste primeiro vídeo, iremos abordar apenas a anamnese farmacêutica. E no próximo vídeo, estaremos abordando o raciocínio clínico, como estruturar e como desenvolver esse raciocínio clínico voltado para a prática clínica farmacêutica. Então, vamos lá. Os fundamentos da proficiência clínica são a anamnese e o raciocínio clínico. E isso voltado para a prática clínica do profissional farmacêutico. Pois, na área médica, entraria aí também o exame físico, mas que isso é para diagnóstico clínico e que não nos cabe, nós não temos essa prerrogativa e nem temos esse objetivo, e não é nossa função dar diagnóstico clínico. Que fique aqui bem claro. Então, como estruturar essa anamnese farmacêutica voltada para a identificação de resultados negativos à medicação, e aqui medicação no sentido ao uso do medicamento, ou seja, resultados negativos ao uso dos medicamentos, por isso o termo resultado negativo à medicação, que é um termo lá do terceiro consenso de Granada, né, da metodologia DADER, que iremos aqui posteriormente estar vindo aqui abordando essa metodologia de acompanhamento farmacoterapêutico, de segmento farmacoterapêutico. Então, vamos ver ao longo do vídeo como estruturar essa anamnese farmacêutica. Você tem dois tipos de anamnese. Você tem uma anamnese abrangente, que é muito mais minuciosa e ampla, onde deve ser feita sempre que você tiver um paciente novo, ou seja, você está iniciando esse primeiro atendimento, ou em alguns outros casos que sejam mais complexos e que você precisa, né, de uma amplitude maior nessa abordagem para tentar identificar possíveis resultados negativos à medicação. E você tem a anamnese focada ou orientada para o problema, que é quando você já acompanha o paciente e você vai em busca de algo específico em relação ao uso dos medicamentos ou a falta do uso do medicamento, que também é um resultado negativo à medicação, né? A falta, ou seja, você tem indicação e não está utilizando o medicamento, ou seja, é uma condição não tratada. E
a estrutura básica da anamnese farmacêutica, você tem os dados de identificação, nome do paciente, escolaridade, estado civil, né? A data ali da anamnese, a fonte do relato, que pode ser o próprio paciente, pode ser um acompanhante, né? Um familiar, pode ser um prontuário, pode ser uma carta de encaminhamento, e a confiabilidade dessa fonte vai depender muito da memória do paciente ou do acompanhante, do humor do paciente. E aí você vai ver se realmente aquelas informações são confiáveis ou não. Passa pela queixa principal ou queixas principais, que é o que levou o paciente a buscar o atendimento clínico farmacêutico. E aqui é importante você colocar, registrar exatamente da forma como o paciente coloca, ou seja, meu estômago dói, estou sentindo uma gastura, enfim, da forma que o paciente falar, você deve estar relatando. Outro ponto é a história da doença atual. E aqui você deve perguntar ao paciente o que motivou o paciente a buscar o atendimento, qual a percepção do paciente em relação a essa doença, a essas queixas, ver quais são as queixas, os sintomas que o paciente relata em relação a essa possível doença, ou seja, a essas queixas ou queixa do paciente, aplicar aqueles 7 atributos dos sintomas. Né? Outro tópico é a história patológica pregressa do paciente, onde deve ser relacionada aqui doenças da infância, doenças da idade adulta e principalmente abordando 4 pontos principais: clínica, diabetes, hipertensão, doença coronariana, obstetria e ginecologia, no caso das pacientes femininas, obviamente, e psiquiátrico, né? Aborde, no mínimo, esses 4 tópicos em relação à história patológica pregressa. História familiar, então, motivo de morte de pais, avós, irmãos, doenças hereditárias, genéticas, que podem ter interferência com hipertensão, diabetes, doenças coronarianas, principalmente de parentes mais diretos, irmãos, pais, avós. História pessoal e social desse indivíduo, nível de escolaridade, como vive, como se alimenta, atividade física, né? E, por fim, a revisão dos sistemas. Então, dessa forma, a gente estrutura a nossa anamnese farmacêutica, e para aqueles profissionais que vão iniciar ou que estão iniciando, muitas vezes parece um pouco engessado, você fica um pouco inseguro em relação a isso, mas no desenvolver da prática clínica, você vai ver que isso já vai sair de forma automática, e pela experiência dos casos que você já atendeu, isso você vai ganhando know-how, vai ganhando conhecimento e vai desenvolvendo, e isso já vai estar estruturado e já vai sair de forma automática. Por isso que é importante a gente seguir esse roteiro, e isso já vai ficar de forma internalizada na nossa prática clínica do dia a dia. E, como falei, os 7 atributos de cada sintoma, que é quando vir a queixa principal ou a outras queixas, aquilo que preocupe mais, você sempre aplicar os 7 atributos. Localização do sintoma, onde é que sente dor, se é dor de cabeça, se é no estômago, se é dor na barriga, no abdômen, se é mais em cima, se é mais embaixo, do lado direito, né? As características, se for uma dor de cabeça, qual é a característica dessa dor? É uma dor constante? É uma dor pulsante? Intensidade? Você pode usar a escala ali de 0 a 10, me diga isso, né? Para você dar uma ideia, para ele mensurar essa dor, se é muito forte, se é moderada, se é fraca. Na cronologia, começo de quando foi que iniciou, quando vem, qual é o tempo que ela dura, a frequência que vem, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todos os dias, a circunstância de ocorrência, como é que ocorre essa dor de cabeça, né? Muitas vezes é no final do dia, é sempre quando levanta, é quando tem barulho, né? Fatores que agravam o alivio. Quando você está com essa dor, o que é que prejudica? Se é luz, se é barulho,
se é atividade física, o que é que ameniza, né? E algumas outras manifestações que possam estar associadas a esses sintomas do paciente. Isso, voltando aqui, sempre para buscarmos resultado negativo à medicação. Nosso foco não é fechar diagnóstico, porém, como profissional de saúde, temos que estar atento e é natural que, ao você começar a atender pacientes, começar a ver doentes, você começar a ter esse contato, desenvolver cada vez mais o raciocínio clínico, você vai conseguir, muitas vezes, identificar e suspeitar de alguns diagnósticos que você vai ali excluir, que não é nenhuma causa relacionada ao medicamento ou o não uso de algum medicamento, e que você vai ter o dever de que encaminhar esse paciente para um profissional médico para confirmar ou não a sua suspeita, para que ele possa ser avaliado, ser diagnosticado e daí então, a depender da relação, voltar para ser acompanhado se houve a necessidade de uma intervenção medicamentosa ou não. Então, temos que estar atentos, porém, o papel aqui, o foco é justamente a anamnese farmacêutica. Como você tem anamnese médica, você tem anamnese odontológica, anamnese fisioterapêutica, anamnese, né, psicológica, enfim, é a pesquisa, é a investigação clínica com foco nas habilidades, na atribuição e na prerrogativa de cada profissional. Então, a revisão dos sistemas, que é a parte final da anamnese, onde as questões objetivas de sim ou não devem ser feitas ao final, deve iniciar essa investigação com uma pergunta geral, né? Como estão suas orelhas, e a audição, e os pulmões, a sua respiração, e a digestão, tem algum problema cardíaco? Para deixar o paciente mais à vontade e que ele possa, muitas vezes, estar discorrendo ali alguns sintomas que, muitas vezes, passou despercebido. Ele veio através de apenas uma queixa, que foi a queixa principal, porém, durante essa revisão dos sistemas, você pode identificar algum outro ponto, algum outro sintoma que tenha passado despercebido por conta dele dar muita atenção e preocupação para aquele sintoma, para aquela queixa que levou ele à consulta e menosprezar aquele outro sintoma. Então, informações importantes devem ser registradas na história da doença atual ou na história pregressa da doença, né? E a revisão dos sistemas começa com, de forma geral, qual é o seu peso, você vai medir peso, altura, mudanças recentes no peso, se houve uma perda abrupta ou ganho acentuado de peso em um curto espaço de tempo, sem alguma causa específica, ou sem o paciente estar fazendo, por exemplo, uma dieta, né? Fraqueza, fadiga, pele, erupções, prurido, ressecamento. Então, existem medicamentos que são, muitas vezes, fotossensíveis, como tem alguns antibióticos, diuréticos, né, que possam estar causando alterações na pele quando você utiliza o medicamento e muitas vezes está em exposição ao sol. Cabeça, olhos, orelha, nariz, boca e faringe, cefaleia, se tem tontura, né? Você investigar principalmente se o paciente está em uso de benzodiazepínicos, né? A memória, visão, alguns medicamentos interferem, né, na questão da visão, da xerostomia, então você tem antidepressivo, antihistamínico também causa a questão da boca seca, né? Porque muitas vezes um medicamento que causa xerostomia, você tem que estar orientando esse paciente para um cuidado maior com a questão da higiene bucal, principalmente a escovação à noite, sempre após o uso de alimentos, né? Por conta do ressecamento, você tem uma maior propensão de desenvolvimento de cáries, etc. Né? Pescoço, você vai olhar mama, alguns medicamentos podem estar causando, como do peridona, a questão de estimular secreção. Respiratório, então tem que também estar atento, como é que está o pulmão, como é que está a sua respiração, sente alguma coisa, né? Então muitas vezes você pode ter de forma errada o uso de automedicação, um beta-bloqueador para quem é asmático, né? Isso pode interferir, tosse, então você tem os inibidores de ECA que muitas vezes causam essa questão da tosse, então você tem que estar também investigando cardiovascular, se sente cansaço, e aí é bom você fazer uma pergunta aberta,
Você sente algum tipo de cansaço quando desenvolve alguma atividade física? E é muito melhor você perguntar assim do que você perguntar quando você sobe escada, você sente algum tipo de cansaço, né? Digestório, então você tem que estar observando questão de diarreia, pirose, dor estomacal, porque muitas vezes o uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais ou antibióticos que você muitas vezes em uso também por automedicação, vascular periférico, perguntar se sente claudicação intermitente, urinário, polaciúria, poliúria, noctúria, genital, contar se tem alguma secreção, até questão da vida sexual, que muitas vezes interfere, então existe carbamazepina, causa dificuldade na ereção e manutenção da ereção, no caso de paciente masculino, você tem a fluoxetina, diminui muito a libido, né, feminino, então isso você tem que também estar investigando. Músculo esquelético, questão de dores, muitas vezes você tem ali as estatinas, principalmente a simvastatina, que você pode estar tendo esse desconforto muscular, psiquiátrico, depressão, humor, neurológico, então muitas vezes tonturas, hematológicos, principalmente você tem medicamentos que interferem, como no caso a clozapina, endócrino. Então você vai passando pelos sistemas e você vai identificando. E uma sugestão aqui, vocês podem estar colocando sempre aqueles medicamentos que pode estar interferindo e pode estar tendo alguma reação em algum desses sistemas. E no começo você vai estar com essas anotações, mas que você vai ver que no decorrer da prática clínica você já vai estar com isso bem incorporado e já vai estar saindo de forma automática. E você não vai depender de seguir esse roteiro, porque esse roteiro já vai fluir naturalmente durante a sua anamnese farmacêutica. Então lembrar, mais uma vez, que o nosso foco será sempre na investigação de resultados negativos à medicação, né, o RNM, e que problema de saúde não tratado também é um resultado negativo à medicação. E, como falei, reforçando aqui, não podemos, entretanto, negligenciar situações clínicas não tratadas e fazer o devido encaminhamento para que sejam investigadas. Então, temos que estar atento ao paciente, temos que estar, como você está lá com o paciente, você vê uma mancha, muitas vezes sugestiva, de hanseníase. Então, você tem que fazer essa abordagem, não que você vai fechar diagnóstico, esse não é nosso papel. A prática clínica farmacêutica ela é muito bem regulamentada e nós sabemos exatamente qual é o nosso papel. Mas temos o papel quanto profissional de saúde, quanto cuidador, quanto compromisso em relação ao cuidado com o paciente, de encaminhar esse paciente para um profissional para que seja investigado uma possível suspeita. Você vai estar relatando isso de forma detalhada, né, em um relatório, em uma conversa com dentro de um ambiente, da forma que for conveniente em cada situação. Então, vimos aqui a estrutura básica de uma anamnese farmacêutica. E no próximo vídeo, referente à parte clínica, estaremos aqui abordando como estruturar e como desenvolver o raciocínio clínico, que são os dois pontos fundamentais para a proficiência clínica e para a prática clínica do profissional farmacêutico. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe um comentário, dê sua sugestão, dê sua contribuição, relate aqui suas experiências, deixe seu like, que ele é muito importante para a gente e não custa nada para vocês. Esse canal é um espaço nosso para troca de experiência, para troca de conhecimento com o canal Farmaclinicano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.